Fala aí, negada, aqui quem posso falar com vocês é o Leléo. E isso aí mesmo, neguinho. Eu peguei todas as lores do Paladin e li aqui pra vocês, tá ligado? Bom, né, eu fiz isso aí graças ao pessoal do Toca do Pipe, que pegou os textos e traduziram, tá ligado? Os caras de Deep Web, sabe, que fizeram essa desgraça aí, pegaram os textos e traduziram. Enfim, né, meu parceiro, mas antes de mais nada, eu vou falar aqui pra vocês que alguns textos podem estar um pouco confusos pelo fato de a tradução não ter ficado 100%, tá ligado? Então pode ter algumas partes sem nexo, alguma coisa do tipo aí. Eu tentei na leitura dar uma melhorada, entendeu? Mas algumas coisas assim eu não consegui, tá? Enfim, né, rapaziada? Fica com as glórias do personagem aí e é nós que tá ligado? Deixa o likezinho aí que dá um trabalho fazer essa porra. E é nós que tá. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Androxos. Quem é o homem mais malvado da cidade? Uma vez um nobre homem da lei dos juízes do círculo do tribunal exterior, Androxos e seu ex-parceiro Lex estavam implacáveis na busca de criminosos e ameaças à ordem natural. Depois de um trágico confronto com uma deusa enganosa, ele foi afetado com uma doença de outro mundo, que o condenava com uma fome infinita de almas. Agora ele vaga o reino à deriva para alimentar sua fome, despido de sua posição e deveres com o tribunal e condenado a viver com a maldição por toda a eternidade. Ash, ela vai te dar um soco. Ash fez um nome para si mesmo no exército do magistrado, ao se voluntariar para o serviço de linha de frente usando armaduras pesadas, experimentais e armamentos de cerco. Faltando delicadeza ou sutileza, ela mais do que compensa com táticas brutais e exageradas. A máquina de guerra, como ela é chamada por seus aliados e inimigos, ganhou o título por toda vez que a poeira abaixava, era ela o que restava no campo de batalha. Quando a resistência surgiu e trouxe a guerra para Crosswind Hold, Ash liderou a investida contra eles com fúria e determinação. Barrick, mecânico de Bacamarte. Muito antes de chegar às Deepworks e ajudar a desenvolver a tecnologia de cristais que se espalhou por todo o reino, Barrick era um inventor inteligente e um engenheiro com muitos recursos. Desde então, suas contribuições assinadas aparecem em quase todos os campos de evocações, desde roupas mecanizadas de mineração e asas foguetes, até as armas cristalinas utilizadas pelos soldados do magistrado e da resistência. Depois de uma queda com um corrupto comandante do magistrado, nomeado para supervisionar a segurança das Deepworks, ele saiu e comprometeu seus serviços para a Valera e os Paladinos. Bomb King. Como nascem as bombas? Durante um cerco de fortaleza, muito tempo atrás, um inteligente líder de guerra decidiu que a melhor maneira de romper as defesas inimigas era criando bombas caminhantes. Seu feiticeiro acidentalmente trouxe uma das maiores bombas para a vida, assim criando o Bomb King. Depois de destruir todo o exército sozinho, Bomb King atingiu sua própria missão ilusória de visitar todas as terras sob seu domínio. O povo comum sabe melhor do que ninguém como é ofender ou até ficar muito perto dele, pois seu comportamento real pode mudar instantaneamente para raiva furiosa e explosiva a qualquer momento. A história do Book é tão diversificada e complicada quanto seu estilo de luta, uma vez que é o resultado direto de outro. A partir dessas experiências, ele combina efetivamente a autodisciplina de um monge devoto, emboscadas inteligentes comumente usadas por bandidos do submundo, e táticas, e armamentos de um soldado em linha de frente. Uma vez membro fiel do próprio grupo de combate elite do magistrado, ele agora retorna para o tudo onde começou, Crosswind Hold, para se juntar à resistência em sua luta contra o magistrado. Cassie, quem caça quem? Ao ver todos seus amigos deixarem Greenwood para se juntarem à luta contra o magistrado, Cassie lamentou a maldição que liga sua linhagem à terra natal da sua família. Quando um oráculo misterioso lhe ofereceu uma fuga de suas obrigações, ela pulou quando teve a chance, embora soubesse que o sacrifício que ela fez a perseguiria. Não tendo nada além da besta encantada de seu pai e seu fiel pássaro que caça, Ziggs, ela correu para juntar-se ao Paladinos, em sua resistência contra o magistrado draconiano. Drogus, o dragão ganancioso, é na verdade, nascido sem asas como um mero Waring, subordinado a um dragão vicioso. Drogus escapou de sua escravidão usando um par de asas mecânicas alimentada com cristais criada por um inteligente engenheiro anão. O sangue draconiano em suas veias pulsava com crueldade e ganância, enviando-o em uma fúria de destruição em todo o reino à medida que ele juntava sua própria horda. Uma que seria rival dos verdadeiros dragões. Conforme a guerra se agravava, Drogus atravessa o céu acima, descendo para lidar com seus inimigos de maneira mais rápida e violenta possível. Eve, que bruxa! Depois de habilmente enganar e aprisionar um grande limitado gelo numa pedra preciosa mágica,
Eve foi de feiticeira aprendiz para a bruxa invernal, da noite para o dia. Apesar de não ser mais bem-vinda em sua aldeia natal, que ela deixou para um destino incerto, ela achou que seus talentos teriam grande demanda na guerra contra o magistrado. Suas verdadeiras motivações são tão misteriosas quanto aos exatos detalhes de seu passado, contudo, fazendo com que seus aliados questionem sua lealdade, bem como quanto tempo ela realmente estima manter o elementar vingativo contigo. Fernando. Quem tem um rosto muito sexy para ser visto? Apesar de não ter nascido nobre, nem ter qualquer treinamento de combate real, Fernando assumiu o manto de cavaleiro quando o cavaleiro que lhe servia encontrou um destino prematuro. Morreu. A partir daí, ele vagou de uma aventura heróica para outra, fazendo um nome para si mesmo em todo o reino. Quando o magistrado convocou todas as casas leais para unir seus esforços contra a resistência, ele atendeu sua convocação com orgulho. Se seu valor em combate e confiança encantadora podem impedir que seus aliados descubram seu segredo, ele pode apenas viver para se tornar o campeão que ele sabe que pode ser. Grok é um saco ser azul. Ser atingido por um raio uma vez é geralmente mais do que suficiente para matar alguém, mas depois de dezenas de pancadas, Grok ainda estava de pé, embora demorasse algum tempo para perceber que Grok tinha sido impregnado pelo poder de controlar relâmpagos propriamente. Ele fez o bom uso defendendo sua tribo, de um ataque de goblins que de outra forma os teria destruído. Vendo seu poder como um sinal dos espíritos do clima, o restante dos orcs do Rio Vermelho imediatamente o nomearam como seu chefe. Quando o reino emergiu para a guerra civil, ele sentiu outra tempestade se preparando e se juntou para a batalha em nome de sua tribo. Groover. A alma da floresta não é um espírito invisível ou um poema reconfortante sobre ser um só com a natureza. É uma árvore andante irritada como um grande machado de pedra. Depois de décadas de sono pacífico, desde a última vez que Groover teve que caminhar pela terra e ajudar a derrubar a praga Goblin, ele despertou mais uma vez para encontrar as florestas do reino, ameaçadas pela propagação da civilização humanoide, industrialização desenfreada e os incêndios da guerra. Carregando o seu machado de confiança, ele pisa na batalha mais uma vez, com a intenção de destruir qualquer coisa ou pessoa que possa prejudicar o mundo natural. Inara, Dama do Coração de Pedra. Um dos poucos Tagala restantes, Inara estava relutante, mas sentindo-se obrigada a se juntar aos paladinos em seu tempo de necessidade. Originalmente criada para ajudar a Ordem Anciã a repelir a primeira praga da invasão Goblin, as pessoas de Pedra dormiram por gerações antes de serem convocadas para a batalha novamente. Inara foi lenta para agir, mas depois de testemunhar as atrocidades cometidas pelo magistrado, ela se atirou na luta em nome da resistência, atendendo novamente o chamado de Valera e os paladinos mais uma vez. Genos. Fique um pouco e escute. Tendo originalmente escalado a montanha para escapar dos estragos da segunda praga há muitas gerações, Genos era apenas um jovem monge em busca de sabedoria maior. Depois de tê-la encontrado nas estrelas, ele ascendeu aos céus, desaparecendo por anos, mas deixando para trás um pequeno grupo de seguidores dedicados a continuar seu legado. Agora, como o reino cai para a guerra mais uma vez, Genos desce das estrelas para caminhar sobre o chão mais uma vez, juntando-se à batalha por alguns propósitos arcanos que apenas ele entende. Kiness, um tiro. Como uma jovem recruta na unidade de elite dos sentinelas, Kiness levou suas aulas de atiradores com uma ansiedade e entusiasmo que surpreendeu os seus mentores. Frustrada pelos rigores da vida militar, ela fugiu antes que pudesse completar seu treinamento e se manteve sozinha. À medida que o reino desceu ao caos e à guerra, os contratos de recompensa de vigilantes se tornaram abundantes, dando a ela toda a fama e fortuna que ela precisava enquanto ela estava no serviço do magistrado. Ela se recusa a escolher um lado no conflito, pois é muito mais lucrativo ter contratos com ambos os lados do que comprometer com qualquer um deles. Lex. O Tribunal Exterior é formado por juízes implacáveis e comprometidos. Nenhum mais dedicado do que o Lex. Ele e seu parceiro Androxus viajaram pela margem do reino juntos, rastreando criminosos infames e lutando contra todos os horrores em nome do magistrado. Depois de encontrar uma deusa sinistra, Androxus abandonou seus deveres e rapidamente subiu ao topo da lista dos mais procurados. Lex, incapaz de virar as costas para a lei ou para o magistrado, prometeu um dia pegar seu parceiro, morto ou vivo. Lian. Nobres são loucos. Depois de conspirar para se estabelecer como herdeira legítima do trono de Rubi, nada ficou no caminho de Lian.
Sua sincera dedicação ao legado de sua família pode ter merecido o título de herdeira, mas sua habilidade com o rifle é o que lhe ganhou o respeito do guarda real da sua família. Quando o magistrado convocou todas as casas leais para se unirem contra a resistência, ela se sentiu na obrigação de honra para aceitar, chegando de sua terra natal distante para representar a casa de Aiko, junto com seu fiel guarda-costas, e General Khan. Maeve. Depois de fazer um nome para si mesma como uma ladra qualificada e lutadora de adagas, Maeve decidiu se juntar à guerra para ganho pessoal, vendendo seus serviços ao melhor aliciante. Ela corre de sombra em sombra com uma agilidade não natural, escondida por seu sobretudo mágico, uma recordação de um dos seus assaltos mais ousados, a guarda de fortaleza do magistrado. Enquanto seus empregadores acham seus talentos úteis, eles frequentemente se queixam de objetos de valor suspeitamente trocados e moedas perdidas depois que ela passa para a próxima luta. Makoa. Uma vez o protetor dedicado em uma ilha, lá dos Cardlin, não sei como fala, o ancião Makoa foi agora convocado para participar da guerra contra o magistrado no continente. Embora ele espere um dia voltar para as ilhas, ele teme que os vulcões ativos a destrocem em pedaços, na sua ausência. Durante isso, no entanto, ele traz tanto a fúria do oceano quanto a indiferente resiliência do espírito de tartaruga, bem como vários implementos navais, para punir aqueles que poderiam corromper o mundo natural. Maldamba. Quando Wiccan, a mãe da dor e da vingança, direciona seu olhar para o mundo mortal, ela nomeia um campeão. Nesse ciclo, o curandeiro da ilha, Maldamba, foi abençoado com seus poderes e enviado à guerra para evangelizar a sua fé, devastando qualquer uma que ela colocasse contra ele. Seu domínio da magia negra e dos venenos malignos já era impressionante antes que a deusa traiçoeira o impregnasse com habilidades ainda maiores, tornando um dos seres mais mortíferos do reino, uma extensão da vontade de Wiccan. Pip. Ao contrário da maioria dos outros Vulpin, Pip escolheu se especializar em explosivo como armas em vez de alquimia curativa. Ele deixou o Brejo Brilhante, sua terra natal, em busca de aventuras no reino. Agora ele divide seu tempo entre preparar todo tipo de misturas de fogo para usar contra as forças magistradas e criar poções restauradoras para curar seus amigos, enquanto seus aliados passaram a apreciar sua assistência e experiência. Eles entenderam completamente que a pequena raposa é tão imprevisível quanto perigosa. Rukus. Enquanto trabalhava nas minas de ouro, um goblin particularmente inteligente e criador chamado Rukus tropeçava com há tempos perdida pedra metal de um gole de guerra. Ele instalou a relíquia em seu equipamento de escavação mecânico, na esperança de que ela desse ao equipamento poder suficiente para superar os outros mineradores. Mas ele ficou surpreso quando o espírito antigo despertou e trouxe o equipamento de volta à vida. Apesar de se indignar com sua situação, com seu piloto e o nome que lhe foi dado, Bolt, no entanto, concordou em uma parceria provisória, uma que os libertou para explorar o reino em busca de fama, fortuna e atualizações. Ceres, um ser além do vazio. Ceres tomou para si o nome da cidade que ela destruiu completamente depois de colocar o primeiro pé no mundo dos vivos. Drenar as almas de seus inimigos e ocasionalmente restaurá-las para seus aliados, no entanto, empalidecem em comparação com sua presença não natural, concedendo-lhe a capacidade de ver o passado e prever o futuro tudo de uma vez só. Ela aparece aqui e ali no tempo e no espaço, sempre no momento oportuno para mudar o curso dos acontecimentos em direção a um desconhecido, mas aparentemente inevitável destino. Shalin. Os contos do lendário aventureiro Shalin se espalharam por todo o reino, relatando suas façanhas heróicas e seu comportamento excêntrico, desafiadores da morte. Durante sua curta vida, ele já ajudou a derrubar os Senhores da Guerra, recuperou o artefato perdido há muito tempo e traiu a infame Guilda das Mil Mãos. Ele quebrou tantos corações com seu arco mágico quanto ele fez com sua língua persuasiva. Mas até ele tem uma participação no conflito atual entre o magistrado e a resistência, ficando contra o opressivo magistrado em nome do povo comum. Sky. Nome por nascimento, Sky abandonou uma vida de luxo e riqueza para perseguir seus sonhos de animação e aventura. Durante seu tempo passado nas ruas, interagindo com o submundo criminoso do reino, ela descobriu um talento natural e paixão ilimitada para matar. Quando sua carreira como assassina de contrato a trouxe a fama e fortuna, ela chamou a atenção do magistrado, e agora serve como uma das conselheiras mais próximas do grande magistrado Kane.
Para ela, a Guerra do Reino é apenas um contrato de longo prazo, que não terá fim até que o último paladino seja morto. Strix. Tendo passado a maior parte de sua vida nas Forças Armadas, Strix foi um membro inestimável dos Sentinelas, encarregado de treinar seus atiradores de elite. Ele foi remanejado depois que a unidade foi dissolvida, enviado para a frente com o exército comum, enquanto preparava-se para derrubar a resistência. Profissional sempre calmo e concentrado, ele é o mestre da furtividade e da camuflagem, capaz de escolher alvos de um alto valor antes que mesmo que o inimigo perceba sua presença, ou que estão sob ataque. Talos pode ser ainda jovem e excessivamente otimista, mas ele tem grandes planos. Depois de quase perder sua família para uma multidão irritada que se recusou a aceitar os Skarnings do outro mundo como vizinhos, ele começou uma busca por conhecimento. Das margens de uma ilha paradisíaca, abandonada aos corredores escuros dos Deepworks, ele descobriu verdades esquecidas, assim como desbloqueou sua aptidão inata. Quando os paladinos se levantaram para se opor ao magistrado, ele se juntou a eles, ansioso para colocar suas novas habilidades para trabalhar e provar que os Skarling merecem uma posição no reino. Terminus. Seja lá o que Terminus foi um dia, ele se tornou um instrumento de guerra lutando em nome do magistrado. Sua mente e memória já se foram, e seu corpo é compelido por feitiçaria negra e cristais mágicos instáveis. Seu estado sem vida, porém eterno, pode ser uma mera sombra do seu eu anterior, mas isso também o livrou da hesitação e do medo. Ele obedientemente investe contra a batalha com um abandono imprudente, carregando um terrível machado de batalha que poucos mortais podiam levantar e até mesmo esperavam aguentar. Torvald é um dos arquitetos da onda da tecnologia de cristais que vai o reino. Embora ele preferisse ter seu nariz enterrado em um tomo de história empoeirado ou alcançar um turbilhão de energia mágica usando sua luva de pedra reforçada, ele entende que o magistrado é a força condutora por trás de toda sua pesquisa e juntou-se ao esforço para derrubar a resistência. Uma vez terminada a guerra, ele pode mais uma vez voltar ao trabalho. Tyra. Criada para disparar impediosamente e sobreviver aos duros invernos da fronteira, Tyra assinou com o exército do magistrado ainda jovem. Após a desastrosa missão final dos Sentinelas, ela retornou à sua terra natal para ganhar a vida rastreando as ameaças monstruosas para o povo comum que espreitava além das margens do reino. Sua resistência inflexível e precisão pontual com o rifle servem bem ao novo papel, ajudar a resistência a lutar contra o magistrado e pôr um fim à guerra que assola o reino. Victor. Antigo comandante de Sentinelas, uma unidade militar de elite do magistrado, Victor vive sob a sombra das suas glórias. Ele levou a culpa pelo ocorrido na última missão dos Sentinelas, foi destituído da sua patente e remanejado para uma posição inferior pelo grande magistrado Kame. Seu treinamento e suas habilidades como soldado permanecem imbatíveis, assim como sua inabalável lealdade ao magistrado. Determinado a retomar seu posto, ele se força a ir muito além dos seus limites na luta contra a resistência, tentando conter a rebelião a qualquer custo. Vivian. Elevando-se rapidamente pelas colocações do magistrado, as tentativas inteligentes e persistentes de Vivian conseguiram que ela fosse nomeada para a instalação da Deepworks, onde ela foi a primeira a reconhecer o potencial militar da pesquisa que a estava conduzindo. No caos da guerra contra os paladinos, ela apenas viu a oportunidade de avançar sua posição na vida. Equipada com algumas das mais avançadas armas de cristais já criadas, ela se juntou à batalha não para provar algo a si mesma, ou seguir ordens, mas para silenciar a última testemunha de seus verdadeiros planos. Willow. Embora de vida curtas e atitudes gentis, as fadas da Terra de Verão travam uma guerra sem fim contra a invasão da civilização moderna. Willow pode ter apenas 3 verões em seu nome, mas seu comportamento agressivo mais do que compensa sua falta de experiência. Ela entra na briga com uma ânsia e tenacidade que preocupa as preciosas fadas restantes. Numa hora em que as fadas deveriam se reagrupar para reforçar os seus números cada vez menores, Willow coloca a si mesma para atacar ambos, magistrados e resistência. Ing. Uma talentosa e jovem feiticeira. Ing é mestre em ilusões e enganações, capaz de confundir seus oponentes com uma falta de noção de direção desconcertante.
Essa mesma magia também pode acalmar as mentes de seus aliados, para aliviar seu sofrimento e curar suas feridas. Ela fez um bom uso dessas habilidades para escapar da sua prisão por um rei bandido e durante seus dias como aventureira mais tarde. Quando o magistrado iniciou sua campanha de conquista, subjugando o reino em uma tentativa de restringir o uso da magia pelo povo comum, sentiu-se na obrigação e responsabilidade de se juntar na luta contra a tirania. Zin. Roubado de sua linhagem nobre, Zin esculpiu implacavelmente seu próprio trono no topo do submundo criminoso. No tempo em que ele era um homem, ele ganhou a lealdade de ladrões, assassinos e burocratas corruptos, suficientemente para construir seu próprio império sombrio, a Guilda das Mil Mãos. Qualquer um que conspirou contra ele encontrou um jeito de desaparecer no meio da noite, enquanto aqueles que o confrontaram diretamente encontraram suas desgraças na ponta de sua cruel espada, flamejante. Ele se recusa a escolher um lado na guerra, pois há mais lucro jogar uns contra os outros.